Quantas vezes você já prometeu a si mesmo que dessa vez vai ser diferente? Que agora sim, vai começar aquela caminhada diária, vai retomar um projeto antigo, ou simplesmente vai cuidar mais de si? E, no entanto, aqui está você novamente, começando de novo, sentindo que o tempo escapa, que os dias se repetem, e que a constância parece um ideal distante, reservado apenas aos mais jovens ou disciplinados. Mas a verdade é outra, nunca é tarde para mudar, e constância não é uma corrida, é uma escolha suave, mas firme. Depois dos 50, a vida muda de tom. Não necessariamente diminui, mas ganha profundidade. As urgências mudam, as prioridades se tornam mais claras, e o corpo começa a falar de outras formas. Há quem veja esse momento como um declínio. Mas os estoicos, e muitas pessoas sábias ao redor do mundo, enxergam essa fase como uma segunda chance de viver com mais presença, com mais sentido e com mais intenção. Porque agora, diferente dos 20 ou 30 anos, você sabe o valor de cada minuto. E se a juventude é feita de velocidade, talvez a maturidade seja feita de direção, de decisões silenciosas, de pequenas ações que não precisam de aplausos, de constância real. A constância depois dos 50 não é sobre acordar às 5 da manhã, correr maratonas ou seguir uma rotina militar. Ela é, antes de tudo, sobre respeitar seu tempo, sobre escolher, dia após dia, honrar a vida que você ainda tem pela frente. Não importa se você está aposentado, trabalhando, cuidando da casa ou buscando novos caminhos. A constância serve a todos, e não exige perfeição, apenas presença. Neste vídeo, ou melhor, neste convite à reflexão, você vai descobrir 12 lições estoicas para cultivar a constância suave. Sim, suave, porque ela não grita, ela não cobra, mas ela transforma. Uma transformação que não precisa de holofotes, apenas de um coração disposto a continuar, mesmo quando ninguém está olhando. Vamos falar de hábitos, de mentalidade, de propósito. Mas acima de tudo, vamos falar sobre resgatar a sua autoridade sobre o seu tempo. Porque, como dizia Sêneca, enquanto perdemos tempo hesitando, a vida passa. E talvez o maior presente que você pode se dar agora seja assumir o controle com leveza. Ao longo desta jornada, vamos revisitar histórias inspiradoras. Algumas conhecidas, como a do imperador Marco Aurélio, que governava com sabedoria mesmo em tempos de guerra. Outras, mais próximas, como pessoas comuns que decidiram recomeçar após os 60, 70 anos, e provaram que a idade nunca é obstáculo para o crescimento interior. Vamos também desmistificar a disciplina. Mostrar que ela não é algo reservado a atletas ou monges, mas sim um caminho possível para qualquer um que deseje viver melhor. Porque constância não tem idade. Ela só precisa de uma decisão, a de não desistir de si mesmo. Talvez você já tenha ouvido aquela voz interna que diz: agora não adianta mais, já passou o meu tempo. Mas e se eu te dissesse que esse pensamento é só mais uma desculpa disfarçada? E se eu te dissesse que você ainda tem muito a construir, mesmo que sejam catedrais invisíveis dentro de si? Este vídeo não é um manual rígido. É um abraço em forma de palavras. É uma conversa entre duas almas que sabem que o tempo é valioso demais para ser desperdiçado com arrependimentos ou autocríticas. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda quer mudar, ainda quer crescer. E essa chama, mesmo pequena, é tudo o que você precisa. O resto virá com a prática e com o tempo. Porque quando você planta com constância, a colheita sempre chega. Então, respire fundo. Abra seu coração e permita-se caminhar comigo por essas 12 lições. Cada uma delas foi pensada para você que já viveu muito, mas ainda tem tanto a viver. Vamos juntos redescobrir o poder da constância, não como um fardo, mas como uma libertação. Não negocie com sua mente. Estabeleça pequenos pactos com você mesmo. Você já percebeu como a mente é uma grande negociadora? Ela sempre tem um argumento pronto para adiar o que importa. Só mais 5 minutinhos. Hoje estou cansado, amanhã eu compenso.
Quando tudo estiver mais tranquilo, eu começo. Essas frases parecem inocentes, mas, aos poucos, elas constroem uma vida onde você sempre fica para depois. E sabe o que é mais perigoso? Que depois dos 50, esse depois começa a se tornar mais escasso. O tempo não nos assusta mais como antes, mas passa mais rápido, e cada escolha se torna mais preciosa. A mente, se não treinada, se apega ao conforto. Ela busca poupar energia, evitar esforço. E está tudo bem. Ela só quer proteger você. Mas a vida que vale a pena não acontece só quando estamos motivados. Ela floresce quando aprendemos a fazer mesmo sem vontade. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia: realize cada ato como se fosse o último de sua vida. Não porque estava obcecado com a morte, mas porque entendia o valor de cada instante. Ele não negociava com sua mente, ele a educava, com repetição e verdade. Você não precisa começar com grandes metas. Só precisa de um pacto pequeno, mas firme. Algo como: todos os dias, caminharei 10 minutos. Ou, toda manhã, escrevo 3 linhas no meu caderno. Simples, mas inegociável. É como uma mãe que diz com doçura, mas firmeza: agora é hora do banho. Você pode aplicar isso consigo mesmo. Agora é hora do que importa. Sem debate. E quanto mais você respeita esse acordo interno, mais a mente entende: você está no comando. Uma técnica que funciona para muitas pessoas é a contagem regressiva mental. 3, 2, 1 e age. Antes que a mente comece a argumentar. Antes que o conforto chame de volta. Outra ferramenta poderosa é ter uma frase de poder. Uma que você possa repetir quando o velho hábito quiser vencer. Eu decido, não minha preguiça. Eu ajo, mesmo sem motivação. Lembre-se, não se trata de ser rígido, mas de ser fiel a si mesmo. Porque a cada vez que você cede, a mente aprende que pode te sabotar. Mas a cada vez que você cumpre sua pequena promessa, mesmo em silêncio, você se fortalece. E isso é liberdade. Constância não nasce da motivação. Ela nasce do hábito de não negociar com o que é essencial. E depois dos 50, o essencial fica mais claro. Você não está aqui para agradar sua zona de conforto. Está aqui para viver com intenção. 2. Mude a forma como você fala consigo. O poder das palavras que você repete todos os dias. Imagine por um momento que dentro da sua mente vive um roteirista. Um narrador que escreve, todos os dias, as falas da sua vida. E se esse roteirista só escreve frases como: isso é difícil demais. Eu não consigo. Já estou velho para isso. Você percebe? A história já está escrita antes mesmo de você tentar. E o mais curioso é que o cérebro acredita no que você repete. Ele não discute. Ele obedece. E é por isso que mudar a forma como você fala consigo mesmo é uma das ferramentas mais transformadoras que você pode adotar depois dos 50. Porque agora, com sua maturidade, você pode escolher palavras que te elevam, não que te prendem. A escritora holandesa Etje Lezoom, que viveu os horrores dos campos de concentração na Segunda Guerra, entendia isso profundamente. Em meio ao medo, à dor e à injustiça, ela escreveu em seu diário: minha mente ainda me pertence. A guerra pode tirar tudo, mas não quem eu sou por dentro. Ela escolheu se falar com dignidade. E essa escolha se tornou sua resistência silenciosa. Você também pode escolher. Não importa a idade, a fase, o momento. Se você costuma dizer: não dou conta, experimente trocar por: ainda estou aprendendo, mas vou chegar lá. A diferença parece pequena, mas para o cérebro, é um novo caminho. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro de se adaptar, se moldar, se transformar, mesmo após os 50, 60, 70 anos. Um outro exercício poderoso é falar de si mesmo na terceira pessoa. Em vez de dizer eu não consigo, diga: a Maria está aprendendo. Ela é forte.
Ela só precisa continuar. Isso cria uma distância emocional que ajuda você a pensar com mais clareza e menos autocrítica. E ainda, imagine a sua versão do futuro. Aquela que já conquistou o que você deseja. Como essa pessoa fala consigo mesma? Com medo? Com dúvida? Ou com respeito e firmeza? As palavras constroem realidades. E quando você muda o tom da sua conversa interna, algo muda no seu corpo, na sua energia, na sua esperança. Você não é uma vítima da sua história. Você é o autor. E a cada frase, a cada pensamento que você repete, você está escrevendo o próximo capítulo. Então hoje, experimente se falar como falaria com alguém que você ama. Com paciência, com incentivo, com verdade. Porque, no fim das contas, a pessoa com quem você mais convive é você mesmo. E se você se trata com gentileza e coragem, a constância se torna menos uma obrigação e mais um ato de amor. 3. A disciplina é como um músculo. Fortalece com o uso diário, não com o esforço perfeito. Muita gente acredita que disciplina é um domingo. Algo que alguns nasceram com. Como se fosse um talento secreto que só os fortes ou bem-sucedidos possuem. Mas a verdade, querido amigo, querida amiga, é que disciplina é como um músculo, e músculos se treinam, dia após dia. Pense em quando você aprendeu a andar. Você não se levantou e saiu caminhando. Você caiu. Muitas vezes. Mas como criança, você não dizia, isso não é para mim. Você tentava de novo. E de novo. Até que, de repente, andar virou natural. A disciplina funciona do mesmo jeito. Ela não nasce pronta. Ela se constrói com repetição, com intenção, com paciência. E sabe o melhor? Mesmo depois dos 50, 60, 70 anos, esse músculo ainda pode crescer. A ciência já provou. Nossos hábitos e circuitos mentais podem mudar até o fim da vida. Sêneca, o filósofo estoico, dizia: não nos falta tempo. O que nos falta é o uso correto do tempo. E ele aplicava isso com consistência. Acordava cedo, escrevia, refletia, treinava sua mente. Não porque sempre estava animado, mas porque sabia, o que você repete, você se torna. Quer começar a treinar a sua disciplina? Aqui vão 3 passos simples. 1. Comece, mesmo sem vontade. A motivação nem sempre vem antes da ação. Na verdade, muitas vezes ela aparece depois que você começa. Então, se hoje você não sente vontade de caminhar, caminhe mesmo assim, por 5 minutos. Você vai se surpreender com o poder do primeiro passo. 2. Use a técnica da tarefa mínima. Não pense no todo. Se precisa estudar, abra o livro e leia uma página. Se precisa organizar algo, comece por uma gaveta. Quando você tira o peso da perfeição, o movimento se torna possível. 3. Celebre cada avanço. Não com exageros, mas com consciência. Diga a si mesmo: hoje eu cumpri minha palavra. Sinta esse orgulho silencioso. Porque cada pequeno ato de disciplina é uma semente plantada. Lembre-se, não se trata de mudar tudo de uma vez. Se trata de mudar um pouco, todos os dias. E essa mudança acumulada é o que transforma a sua vida. A disciplina suave, constante, não te pressiona, ela te liberta. Você não precisa ser o mais rápido, nem o mais forte. Só precisa ser aquele que não desiste de si mesmo. 4. Não corra, mas não pare. O progresso silencioso ainda é progresso. Você já se pegou dizendo: se eu não puder fazer tudo hoje, melhor deixar para amanhã. Ou talvez, se não der para fazer perfeito, nem vale a pena começar. Esse pensamento é traiçoeiro. Ele parece racional, organizado, mas na verdade, é um dos maiores inimigos da constância. A vida, especialmente depois dos 50, nos ensina que a velocidade não é tudo. Aliás, muitas das coisas mais importantes da vida, um relacionamento sólido, a saúde, a sabedoria, não se constroem com pressa. Imagine que você está numa maratona. Um corredor sai disparado, cheio de energia,
mas logo se cansa e para. Outro vai num ritmo constante, passo a passo, sem pressa, sem pausa. Adivinha quem cruza a linha de chegada? A constância não é sobre fazer muito. É sobre não parar de fazer o que importa. Mesmo devagar, mesmo cansado, mesmo sem plateia. Marco Aurélio, o imperador estoico, dizia: não desperdice o que te resta de vida com distrações e desculpas. E ele sabia do que falava, porque quem vive sobrecarregado de expectativas externas acaba esquecendo do próprio ritmo. Você pode começar pequeno. Se o seu plano era caminhar 30 minutos e hoje só tem energia para 10, vá pelos 10. Se queria ler um capítulo, mas só leu 2 páginas, já é algo. O que não pode acontecer é você parar por inteiro. Porque parar vira hábito. E hábito vira identidade. E de repente, você se vê dizendo: acho que não tenho mais energia para isso. Mas a verdade é que você tem. Só precisa respeitar seu compasso. O autor Malcolm Gladwell fala sobre o ponto de virada, aquele momento onde, após muitos passos pequenos, tudo começa a fazer sentido. Mas esse ponto só chega para quem insiste, mesmo quando parece que nada está mudando. Então, aqui vai um conselho amoroso. Não corra, mas não pare. Avance um pouco, todos os dias. A medida do sucesso não é o quanto você faz, é o quanto você persiste. E se hoje você só conseguir dar um passo, tudo bem, desde que seja na direção certa. 5. Seja constante mesmo sem aplausos. A força silenciosa de quem não precisa provar mais nada. Imagine um lenhador, sozinho na floresta. Ao entardecer, ele golpeia o tronco de uma árvore grande. Um golpe, outro, mais um. Mas o tronco não cede. Horas se passam, e nada muda, pelo menos aos olhos. Mas ele continua. Sem plateia, sem palmas, sem likes. Apenas ele, a madeira e o som de seu próprio esforço. Até que, de repente, craque, uma rachadura, mais um golpe, e a árvore começa a tombar. A vitória não foi do último golpe, mas de todos os anteriores, silenciosos, ignorados, persistentes. Essa é a metáfora perfeita da constância madura. Fazer o que é certo, mesmo quando ninguém vê. Na juventude, muitas vezes buscamos reconhecimento, aplausos, validação, comentários. Mas depois dos 50, começamos a compreender que as maiores conquistas são internas. Você não precisa mais provar nada para o mundo. Você só precisa honrar a si mesmo. E isso, meu amigo, minha amiga, é liberdade. Sêneca dizia: o verdadeiro caráter se revela no privado. Não quando todos estão olhando, mas quando ninguém está. Quando você decide estudar, caminhar, refletir, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém elogie. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Começou um projeto pessoal, cheio de empolgação. Postou nas redes, recebeu apoio. Mas, com o tempo, o silêncio chegou. E junto com ele, a dúvida. Será que vale a pena continuar se ninguém nota? Sim, vale. Porque o valor real está no que isso transforma dentro de você, não na reação dos outros. Seja constante para você. Porque você merece cumprir o que promete a si mesmo. Porque a autoestima nasce quando você percebe que pode confiar em si. Uma dica prática: tenha um diário de constância. Todos os dias, anote o que você fez, por menor que seja. Caminhou 15 minutos? Escreva. Bebeu mais água? Escreva. Meditou por 5 minutos? Escreva. E no fim da semana, revise. Leia em silêncio. E diga a si mesmo: eu estou avançando. Estou sendo fiel a mim. Esse é o tipo de vitória que ninguém pode tirar. Porque vem de dentro. E é isso que diferencia quem simplesmente passa pelo tempo, de quem escolhe crescer com ele. 6. Reprograme seu cérebro. Você ainda pode atualizar sua forma de pensar. Você já sentiu que, por mais que queira mudar, algo dentro de você puxa de volta para os velhos hábitos?
É como se existisse um piloto automático que assume o controle. Você promete que vai caminhar, comer melhor, estudar algo novo. Mas, na hora de agir, algo trava. E a velha frase volta: deixa para depois. Mas aqui está a boa notícia. E ela é científica, filosófica e profundamente humana. Seu cérebro pode mudar, mesmo depois dos 50, dos 60, dos 70 anos. A ciência chama isso de neuroplasticidade. É a capacidade que o cérebro tem de criar novos caminhos, novas conexões, novos padrões. Ou seja, você pode se reprogramar. E não precisa de grandes revoluções, só de pequenos ajustes consistentes. Epicteto, filósofo estoico, dizia: não são as coisas que nos afetam, mas o que pensamos sobre elas. A mente pode ser nossa maior aliada, ou nosso maior sabotador. Tudo depende do que está instalado dentro dela. Muitas vezes, carregamos pensamentos automáticos que nem percebemos. Sou muito velho para isso. Nunca fui bom com disciplina. Não consigo mudar meu jeito. Essas frases são como programas antigos rodando em segundo plano. E, se não forem desinstalados, continuam tomando decisões por você. Quer começar a reprogramar seu cérebro? Aqui vão 3 práticas simples e poderosas. 1. Reduza estímulos artificiais. Hoje em dia, estamos cercados por distrações, redes sociais, notificações, excesso de informação. Esses estímulos desregulam o cérebro, que começa a buscar prazer instantâneo e fugir do esforço. Desconecte-se um pouco. Leia mais. Caminhe olhando o céu. Ouça o silêncio. Seu cérebro precisa de espaço para respirar. 2. Faça pequenas coisas desconfortáveis de propósito. Tome banho frio por alguns segundos. Mude o caminho da caminhada. Escreva com a mão não dominante. Esses desafios simples mostram ao cérebro que você não é refém do conforto. E isso te fortalece por dentro. 3. Recompense o esforço, não o resultado. Em vez de esperar terminar algo para se sentir bem, celebre o fato de ter começado. Diga: hoje enfrentei minha resistência. Esse orgulho silencioso é o alimento da constância. Reprogramar o cérebro não é apagar quem você é afinar o instrumento para que toque a melodia que você deseja viver. E sim, isso é possível em qualquer fase da vida. Você não precisa se tornar outra pessoa. Só precisa se lembrar de quem sempre foi. Alguém capaz de crescer, aprender e se transformar. 7. Escolha o desconforto que fortalece. A leveza de fazer o difícil de propósito. Imagine que, todos os dias, você tivesse que escolher entre 2 pílulas. Uma azul, confortável, previsível, conhecida. Tomá-la é continuar exatamente como está. Rotina, segurança, nenhum desafio. A outra, vermelha, representa o incômodo. Fazer algo fora do habitual. Enfrentar o que dá preguiça. Encarar o que você vem adiando há anos. A maioria das pessoas, sem perceber, escolhe a pílula azul. A zona de conforto. A rotina repetida. O depois eu vejo isso. Mas a verdade é que nenhum crescimento acontece na zona confortável. E você sabe disso. Você já enfrentou dores na vida. Perdas. Despedidas. Recomeços. E, em cada um desses momentos, saiu mais forte. Não porque queria sofrer, mas porque enfrentar o desconforto te tornou mais preparado. Sêneca dizia: doce é viver sem medo, mesmo em meio ao perigo. Os estoicos sabiam que a coragem não nasce do acaso, nasce da exposição controlada ao desconforto. Ross Igley, um nadador britânico, decidiu nadar ao redor da Grã-Bretanha. Foram mais de 150 dias no mar, enfrentando frio, feridas, cansaço extremo. E ele disse algo poderoso: eu treinei minha mente para aceitar o sofrimento. Cada segundo difícil me tornava mais forte. Você não precisa cruzar oceanos, mas pode, sim, adotar pequenos desconfortos diários. Aqui vão alguns exemplos simples e eficazes. Item: acordar 10 minutos mais cedo para escrever, meditar ou caminhar.
Item fazer aquela ligação difícil que você vem evitando. Item ficar em silêncio quando o impulso é reagir com raiva. Item tentar algo novo mesmo sentindo medo de parecer fora do lugar. Cada vez que você enfrenta um desconforto escolhido, está dizendo à sua mente: eu não fujo da vida. E isso cria uma sensação profunda de autonomia, de força interior. O desconforto, quando usado com sabedoria, não te quebra, te molda. Ele revela sua elasticidade, sua coragem, sua capacidade de lidar com o que vier. Então, da próxima vez que algo parecer difícil, não diga: isso é muito para mim. Diga: isso faz parte do meu crescimento. Aos poucos, você verá que aquilo que antes assustava vira parte natural da sua jornada. Não fuja do difícil. Escolha-o com consciência. E descubra a força que já existe em você, esperando para ser ativada. 8. Descubra seu porquê. A força que sustenta cada passo. A constância não nasce do esforço cego. Ela nasce de um motivo que vale a pena. Um propósito. E essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis e mais libertadoras que alguém pode fazer a si mesmo depois dos 50. Por que eu ainda me levanto todos os dias? Não é mais sobre agradar os outros, nem sobre provar valor. Agora é sobre viver com intenção, com sentido, com presença. Simon Sinek, autor de Comece pelo Porquê, diz que as pessoas mais inspiradoras do mundo não são movidas pelo o que ou pelo como, mas pelo porquê. Os estoicos também sabiam disso. Marco Aurélio não governava por vaidade. Ele governava porque entendia que sua missão era servir com sabedoria e justiça. Esse propósito o sustentava, mesmo em meio à guerra. E você? Qual é o seu porquê hoje? Não precisa ser grandioso. Pode ser algo simples, mas profundamente verdadeiro. Talvez você queira estar mais presente para seus netos. Ou talvez queira cuidar da sua saúde para ter mais anos de autonomia. Ou, quem sabe, realizar um sonho antigo que ficou adormecido por décadas. A verdade é que quando o porquê é claro, o como se torna possível. Se você ainda não encontrou esse motivo, aqui vão 3 perguntas que podem te ajudar. 1. Se o dinheiro não fosse um problema, o que você faria todos os dias com alegria? Essa resposta costuma revelar o que realmente te move. 2. Qual foi o último momento em que você sentiu plenitude? O que estava fazendo? Com quem? Por quê? 3. Se soubesse que tem apenas mais um ano de vida, o que faria diferente a partir de hoje? Essas perguntas não têm respostas exatas, mas elas acendem uma luz dentro de você. E onde há luz, há caminho. Descobrir o seu porquê não é encontrar um destino final. É encontrar uma bússola. Algo que te guia, mesmo nos dias nublados. Algo que faz com que cada pequeno ato tenha peso, tenha valor, tenha alma. Com um propósito verdadeiro, a constância deixa de ser uma obrigação. Ela se torna uma forma de honrar aquilo que você acredita. Um compromisso com quem você é e com quem ainda pode se tornar. Então respire, reflita e escute o que o seu coração quer te dizer. Porque quando o porquê é forte o suficiente, a jornada, por mais desafiadora que seja, sempre vale a pena. 9. Cuide do seu tempo como um tesouro, porque cada minuto é vida que não volta. Feche os olhos por um instante e escute. Tic, tac, tic, tac. É o som do tempo passando. E a cada batida, 1 minuto a menos. 1 minuto que não volta. 1 minuto da sua vida, indo embora, silenciosamente. Quando somos jovens, achamos que o tempo é infinito. Fazemos planos para um dia, mais para frente, quando der. Mas depois dos 50, algo muda. Começamos a perceber que o tempo não é apenas uma medida. É o bem mais precioso que temos. Sêneca, o filósofo estoico, dizia: enquanto perdemos tempo hesitando, a vida passa. E essa frase ecoa ainda mais forte à medida que os anos avançam. A constância, essa arte de continuar, nasce da consciência do tempo. Não para correr, mas para valorizar.
para escolher bem onde você coloca sua atenção, sua energia, sua presença. Arnold Schwarzenegger, antes de se tornar um ícone mundial, dizia: "Nunca desperdice um minuto sequer." E talvez ele tenha razão. Não porque você precisa viver correndo, mas porque você merece usar seu tempo com propósito. Aqui vão 3 práticas simples para você começar a tratar o tempo como ele merece, como um tesouro. 1. Planeje o seu dia na noite anterior. Não acorde no piloto automático. Antes de dormir, escreva 2 ou 3 coisas que você quer realizar no dia seguinte. Coisas que fazem sentido. Pequenas vitórias que te aproximam da vida que deseja viver. 2. Agrupe tarefas semelhantes. Evite ficar pulando de uma coisa para outra. Esse vai e vem consome energia. Tira o foco. Fragmenta seu tempo. Se for ler, apenas leia. Se for caminhar, caminhe sem celular. Estar inteiro no que faz é um ato de respeito consigo mesmo. 3. Crie blocos de tempo sem distrações. Deixe o celular longe. Desative notificações. Avise a quem mora com você: "Agora é meu momento de foco." Mesmo que sejam só 30 minutos por dia, eles valem ouro. O tempo é como água corrente. Você não pode segurá-lo, mas pode decidir onde colocá-lo para florescer. E aqui está o mais bonito. Nunca é tarde demais para começar a honrar o seu tempo. Cada novo dia é uma página em branco. E mesmo que você tenha desperdiçado várias, a página de hoje ainda está nas suas mãos. Use-a com carinho, com clareza, com intenção. Porque cuidar do tempo é cuidar da própria vida. 10. Recompense-se com sabedoria. Pequenos incentivos que sustentam grandes hábitos. Você já percebeu como é fácil se distrair no meio de uma tarefa importante? Você começa animado, determinado, mas bastam alguns minutos e lá está. O celular chama, a geladeira atrai, a TV sussurra. De repente, a vontade de continuar some. E o que antes parecia claro, agora vira cansaço, dúvida, tédio. Isso acontece com todo mundo, inclusive com quem já viveu muito. Afinal, a mente humana precisa de estímulo, de pequenas vitórias, de recompensas. E o segredo está em saber usar isso a seu favor, não contra você. Os estoicos não buscavam prazeres fúteis, mas entendiam que o ser humano precisa de alívio. O problema é quando usamos o prazer como fuga. Mas se o utilizamos como apoio, ele pode ser um grande aliado da constância. Lembra da sensação de taxar uma tarefa da lista? Ou de terminar algo difícil e se permitir um momento de calma? Uma xícara de café? Uma música que te inspira? São pequenas recompensas, mas com grande impacto emocional. Beijo Fogg, especialista em formação de hábitos, explica que o cérebro reforça comportamentos que trazem recompensa imediata. E por isso, premiar o esforço, e não só o resultado, é fundamental. Aqui vão algumas formas inteligentes de se recompensar. 1. Divida sua tarefa em blocos e celebre cada etapa. Está lendo o livro desafiador? A cada capítulo, ou mesmo a cada 10 páginas, dê a si mesmo algo simples e prazeroso. Por exemplo, ouvir sua música favorita ou caminhar alguns minutos no jardim. 2. Use um calendário de hábitos. Marcar os dias em que você cumpriu sua meta cria um efeito visual poderoso. Você vai querer manter a sequência, e isso fortalece o hábito. É como um jogo consigo mesmo. Hoje eu não vou quebrar minha corrente. 3. Escolha recompensas que não sabotem seu progresso. Evite usar comida em excesso, longos períodos nas redes sociais ou televisão como prêmio. Em vez disso, escolha algo que também nutre sua alma. Um banho relaxante, um tempo com um livro bom, uma conversa com alguém querido. Lembre-se, recompensar-se não é se mimar, é se valorizar. É reconhecer seu esforço, sua constância, sua escolha de continuar mesmo quando era mais fácil parar. E quanto mais você associa disciplina às sensações positivas, mais natural ela se torna. O difícil deixa de ser sofrimento e passa a ser sentido de conquista. Você não precisa esperar grandes resultados para celebrar. A jornada é feita de passos pequenos,
e cada passo merece ser reconhecido. Então, pergunte-se: como posso me recompensar hoje, de forma sábia, por ter sido fiel a mim mesmo? 11. Termine o que começa. A confiança nasce dos pequenos finais. Quantas vezes você já começou algo com entusiasmo, mas parou na metade? Um curso, um caderno de anotações, um plano de mudança de rotina, um sonho antigo, deixado de lado por causa da correria, da dúvida, do desânimo. E com o tempo, esses projetos inacabados vão se acumulando, como gavetas que você evita abrir. Mas eles continuam lá, sussurrando: você ainda vai me terminar um dia. A verdade é que deixar as coisas pela metade não pesa apenas na agenda, pesa na alma. Porque, no fundo, cada coisa que você começa e não termina mina um pouco da sua confiança em si. Mas há um antídoto: fechar ciclos. Não por obrigação, mas para provar a si mesmo que você é alguém que honra o que decide. Marco Aurélio dizia: faça cada ato como se fosse o último da sua vida. E se fosse, você deixaria esse livro inacabado, essa conversa pendente, esse projeto esquecido no canto da gaveta? Não se trata de pressa, nem de perfeição. Trata-se de respeito pelo caminho que você mesmo escolheu trilhar. Tim Grover, treinador de atletas como Michael Jordan, diz que os campeões se destacam não por começarem mais, mas por finalizarem o que ninguém tem disciplina de concluir. E sabe o que é mais bonito? Terminar algo dá força para começar o próximo. Como se cada fim gerasse uma semente de motivação para um novo começo. Quer resgatar esse poder? Aqui vão 3 passos para praticar. 1. Escolha uma tarefa pendente e conclua. Não precisa ser grande. Pode ser arrumar aquela prateleira, finalizar aquele texto. Mas termine, e sinta a leveza que isso traz. 2. Divida metas grandes em pequenas partes. Escrever um livro parece imenso. Então escreva uma página por dia. Comece, e termine cada parte com presença. 3. Comprometa-se publicamente, se fizer sentido. Compartilhar sua meta com alguém próximo cria um tipo de responsabilidade amorosa. Você se sente mais inclinado a seguir até o fim. Lembre-se, terminar é um gesto de amor próprio. É como dizer a si mesmo: eu sou alguém em quem posso confiar. E essa confiança muda tudo. Você ainda tem tempo. E mais do que tempo, você tem história, sabedoria e intenção. Não deixe suas melhores páginas inacabadas. 12. Comprometa-se com 100 dias sem desculpas. Transforme sua vida em silêncio, dia após dia. Imagine por um instante. E se você decidisse, a partir de hoje, passar 100 dias fazendo o que é importante para você? Sem desculpas, sem negociações, sem perfeição, apenas constância. Não precisa ser algo gigantesco. Na verdade, quanto mais simples, melhor. Porque a força do desafio está justamente na repetição silenciosa, e não no espetáculo. 100 dias, 3 meses e 10 dias. O que parece muito, na verdade passa rápido, e pode passar de qualquer jeito, como tantos outros. Ou pode passar sendo o período mais transformador da sua vida recente. David Goggins, um ex-soldado que virou símbolo de superação, dizia: quando você acha que já deu tudo, ainda há 40% dentro de você. Um youtuber chamado David Jin se inspirou nisso e passou 100 dias treinando como Goggins. No começo, foi chamado de louco. Sofreu, duvidou, mas seguiu. E no fim, completou um Ironman, algo que parecia impossível. Mas o que importa aqui não é o Ironman. É o compromisso, a constância, a decisão de não parar mesmo quando ninguém estava olhando. E você? O que aconteceria se decidisse manter algo significativo por 100 dias? Ler 10 minutos por dia. Caminhar. Escrever. Meditar. Fazer silêncio. Orar. Cuidar da alimentação. Ou simplesmente parar de reclamar. Não importa o que seja. Importa que seja verdadeiro para você. E por que 100 dias? Porque esse é o tempo que o cérebro precisa para consolidar um novo caminho.
James Clear, autor de Hábitos Atômicos, explica que consistência vale mais do que intensidade. É melhor fazer 10 minutos por dia durante 100 dias do que tentar fazer 1 hora por dia e parar na primeira semana. Quer começar? Aqui vai um plano simples. 1. Escolha uma ação simples, mas poderosa. Não precisa mudar o mundo. Precisa mudar sua relação com você. Algo que, ao fazer todos os dias, te aproxime de quem você quer ser. 2. Marque seu progresso. Use um calendário, um caderno, um app. O importante é ver os dias se acumulando. Ver a constância ganhar corpo. Virar identidade. 3. Não busque perfeição. Busque presença. Vai ter dia difícil. Sim. Vai ter desânimo. Provavelmente. Mas você não está aqui para se cobrar. Você está aqui para permanecer. Se um dia falhar, respire. Retome no seguinte. Não se sabote por um tropeço. O que transforma é o todo, não o erro isolado. E aqui está a parte mais bonita. Ao final dos 100 dias, você não será uma pessoa nova. Você será você mesmo, com mais clareza, força, confiança. Não porque mudou tudo, mas porque não desistiu de si. E essa é a verdadeira constância estoica. Aquela que acontece sem alarde, mas com alma. Você chegou até aqui. Leu cada lição. Sentiu, refletiu, sorriu, talvez até chorou. Agora, é hora de se comprometer com o que só você pode fazer por si. Escreva em algum lugar visível. Hoje começa o meu ciclo de 100 dias sem desculpas. Então, comece. Encerramento, o poder sereno de uma vida constante. Se você chegou até aqui, parabéns. Não só por ter lido até o fim, mas por algo ainda mais importante. Por ter escolhido escutar a si mesmo. No meio de um mundo barulhento, cheio de promessas rápidas e fórmulas mágicas, você decidiu parar. Respirar. Refletir. E isso, meu amigo, minha amiga, já é um ato revolucionário. Talvez você não tenha percebido, mas, ao longo destas 12 lições, algo em você começou a mudar. Não de forma explosiva, como num filme, mas de maneira serena, como uma semente que germina no silêncio. Você compreendeu que constância não é sobre rigidez, e sim sobre compromisso gentil. Que a disciplina verdadeira não grita, mas acolhe e sustenta. Que não é tarde para recomeçar. Nunca é. Seja qual for a sua idade, seu passado, seu momento atual. Você ainda pode ser quem deseja ser. Não por causa de grandes conquistas, mas por causa de pequenos passos dados com consciência, todos os dias. Talvez você não precise fazer mais. Talvez só precise fazer com mais presença, com mais sentido, com mais alma. Porque, no fundo, o que transforma uma vida não são os feitos extraordinários. São as decisões silenciosas, os gestos repetidos com intenção. Os compromissos mantidos mesmo quando ninguém vê. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. Eles não viveram para agradar os outros. Eles viveram para manter a integridade entre o que acreditavam e o que faziam. E você também pode. Você pode ser o seu próprio referencial, seu próprio espelho, seu próprio juiz e mentor. E quando isso acontece, algo mágico surge. Você se sente em paz consigo. A partir de hoje, você tem nas mãos um mapa. Não um mapa fechado, com caminho único, mas um guia de princípios estoicos, adaptados com leveza, com respeito, com maturidade. Cabe a você usá-lo como desejar. Pode começar com uma lição. Pode repetir as que mais tocaram seu coração. Pode criar o seu próprio ritmo. Só não deixe que essas palavras virem apenas mais uma leitura esquecida. Transforme-as em vida. Balão de fala. E agora, eu te convido a deixar um comentário sincero, ou mental, se preferir. Eu escolho crescer a cada dia. Eu escolho me respeitar. Eu escolho continuar. Você não está sozinho. Essa jornada é sua, mas há muitos caminhando ao seu lado. Silenciosamente, com coragem. E se um dia vacilar, lembre-se, o importante não é não cair.
O importante é continuar levantando. Viva com presença. Viva com verdade. E acima de tudo, viva com constância. Até a próxima reflexão. E que o seu eu estoico interior continue te guiando com serenidade e força.